Olá, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a alegria do nosso Senhor invada a tua vida, a tua casa, todos os teus sonhos, para a glória e honra do nosso Deus. Amém, queridos? Sou o pastor Jefferson Roque e nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos dar início no capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já, eu peço aos irmãos que cliquem no sininho e se inscrevam no canal, em nome de Jesus Cristo. No capítulo 1, trazendo um breve resumo, aqui nos fala que havia uma dissensão entre os irmãos, né? Havia uma pequena contenda, ou uma grande contenda, né? Dependendo do contexto que estava ali no meio deles, mas uns diziam ser de um apóstolo, outros diziam ser de um outro irmão, de Paulo, de Apolo, de Pedro. E aqui nos mostra que Deus, ele não está dividido. Jesus não está dividido. Jesus é um corpo. Ele está em todos. Então, para tudo, nós temos que dar honra e glória ao Senhor, né? E aqui nos fala também que o Senhor chama as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as que pensam que são os sábios deste mundo. Amém, queridos? Então vamos dar início no capítulo 2. Aleluia, para a glória e honra do nosso Senhor. Aleluia. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Então, queridos, mais uma explicação e mais uma lição que o nosso Senhor nos passa. Não vai ser sabedoria de homens. Você, meu irmão, minha irmã, que acha ou pensa que pelo fato de alguém ser formado, letrado, bem instruído, com sabedoria humana, que essa pessoa ela, de fato esteja falando talvez em nome do Senhor ou pelo Senhor. Aqui nos fala que não é assim. Paulo era um homem muito inteligente, sábio, né? Chamado doutor da lei. E ele nos fala aqui que ele não chegou a esse povo usando sabedoria de homens para persuadir alguém. Muitos estão usando artifícios hoje que não é bíblico para pregar a palavra, né? Você às vezes ouve, porque eu ouço pessoas falando da palavra de Deus, mas hora alguma menciona até mesmo o nome de Jesus. Eu já ouvi mensagens, pregações pelo rádio ou TV, pessoas que hora alguma menciona o nome de Jesus. Não fala amados, sabe? Não chama de irmãos, né? Palavras que saem facilmente da nossa boca, porque o coração da pessoa, ele é cheio do amor de Deus. Quem ama a Deus, o coração é cheio. Então sempre a boca dessa pessoa vai estar chamando as pessoas de amado, de querido, né? Falar o nome de Jesus várias vezes, né? E você observa isso, você tem que observar isso. Então sabedoria humana, ela não é atributo ou condições, ou dá uma condição para que a pessoa seja salvo. Aqui está nos falando isso. A pessoa tem que falar de Deus, falar de Jesus, ensinar, pelo que o Espírito está dando, pelo que o Espírito está ofertando.
porque nós recebemos o Senhor. Tudo que temos, falamos e podemos fazer, nós fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Aleluia! Olha bem para vocês verem. A sabedoria deste mundo, ela traz tanta soberba ao coração do homem. E Paulo fala aqui, se eles a conhecessem, se por meio da sabedoria dos homens eles conhecessem a sabedoria de Deus, ou a virtude de Deus, eles nunca crucificariam o Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Somente loucos jogam fora aquilo que tem valor. Somente loucos desprezam aquilo que tem honra. Não é verdade? Só os loucos. Então crucificaram o Senhor Jesus Cristo, como está, escrito no livro dos profetas, rejeitaram, desprezaram a vida, preferiram a morte, preferiram as trevas ao invés da luz. É muito estranho alguém preferir a morte do que a vida, preferir as trevas do que a luz, preferir a briga, a guerra do que a paz. Então crucificaram o nosso Rei da Glória. Por quê? Porque não havia conhecimento de Deus neles. Havia conhecimento, mas conhecimento do mundo. Segundo a palavra do Senhor nos fala, que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não los revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucuras, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Olha, para a glória do nosso Senhor, amados. Olha que explicação maravilhosa que o nosso Senhor nos dá. As coisas da carne são discernidas pelo espírito do homem, que é carnal, mas as coisas que é espiritual é discernido pelo Espírito de Deus, que habita em nós. O homem carnal não consegue entender as coisas de Deus. O homem carnal não.
Mas o espiritual consegue discernir todas as coisas de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus está nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos com a palavra do Senhor o seguinte: busca o Senhor teu Deus de todo o coração. Você, meu querido e minha querida, busca o Senhor teu Deus com toda a verdade. Diga a verdade para Ele. Fala para Ele: Senhor, eu quero discernir as coisas do Espírito, porque eu quero ter o teu Espírito. Eu quero ser espiritual. Eu não quero entender somente das coisas carnais, porque essas coisas, amados, só são discernidas porque é um espírito carnal. O homem, ele entende bem das coisas deste mundo, porque ele vive neste mundo. Mas as coisas de Deus, as coisas espirituais, só podem ser reveladas ou serem reveladas pelos homens ou para os homens que são espirituais. Né? Se eu sou espiritual, eu vou ter o entendimento das coisas que os homens carnais não vão estar vendo, eu vou estar vendo. Se você for espiritual, pessoas que estão ao teu redor, que são carnais, elas não vão ver o que você está vendo. Elas não vão ouvir como você ouve. Elas não vão discernir como você discerne, como você compreende as coisas. Né? Então, para o mundo, isto é loucura. Mas para Deus é o poder. Isto é o poder de Deus. Aleluia, graças a Deus. Nós temos alguns exemplos, né, da parte do nosso Senhor, quando o rei Davi, ele ainda era um garoto, né, um adolescente. Samuel foi lá para ungir ele como rei de Israel. Mas ainda não era a hora dele ser o rei. Ainda não era o momento dele se tornar o rei, porque Saul era o rei. Mas Deus já estava revelando a Samuel, mostrando quem seria o futuro rei, o homem segundo o coração de Deus. Olha bem para você ver. E você observa que quando Samuel chega na casa de Jessé, do pai de Davi, Samuel, ele observou com os olhos os irmãos mais fortes que Davi tinha, os irmãos mais velhos. Mas Deus falou: Samuel, eu não vejo como os homens veem. Nenhum desses eu escolhi. Aí Samuel, obediente, porque ouve a voz de Deus, no primeiro momento ele estava indo pelo seu olhar, mas ele, obediente, ouviu a voz de Deus e perguntou: você não tem mais nenhum filho? E eles falaram: eu tenho, né? Jessé disse: mas ele fica lá cuidando das ovelhas, ele não está aqui. Mande chamar. Quando chegou Davi, aquele menino, aquele jovem, o Senhor falou para Samuel: é este que eu escolhi. Unge esse aí. Você compreende? Então, para o olhar de todos que estavam ali, vai ser Eliabe, Abinadab, vai ser o Samar, vai ser esses guerreiros aí, esses homens preparados. Mas quando eles viram que era Davi que ia ser ungido, o olhar deles não discerniram, não conseguiram compreender, discernir, entender, porque era um olhar carnal. Né? Vai deixar de ungir a gente? Nós que somos guerreiros, nós que somos mais fortes, poderosos, para ungir um menino que cuida de ovelha como o rei de Israel? E Samuel não teimou hora alguma, nem questionou: Senhor, mas isso é um menino, um garotinho? Não. Samuel pegou o chifre com óleo e derramou sobre a cabeça de Davi, e o abençoou e o declarou como rei escolhido do Senhor. Quando Deus escolhe, aquilo que aparentemente é loucura vai se cumprir,
porque Deus, ele coloca todas as coisas no seu devido lugar, na hora certa, no momento exato. Deus, ele revela os seus planos. Amém, queridos? É em nome de Jesus Cristo. Então seja espiritual, discirna as coisas espiritualmente, porque as coisas da carne, o espírito da carne compreende, mas as coisas do espírito só podem ser discernidas para quem tem o Espírito de Deus. Aleluia. E se inscrevam no canal, clique aí no sininho, divulgue esse trabalho em nome de Jesus Cristo. Sou o pastor Jefferson Roque, te abençoo de uma forma especial, em nome de Jesus Cristo.